Todos ouvindo bem? Amai os vossos inimigos, é o texto. Se Jesus nos ensina a amar até mesmo os próprios inimigos, que diria a respeito dos nossos filhos, dos nossos familiares e aqueles que convivem conosco? Nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje, na Associação Espírita Jesus Nazareno, neste 21º ciclo de palestras de assuntos das famílias. Para conversarmos, refletirmos um pouquinho, então, a respeito dessa temática, que normalmente não é muito falada. E também não há muita literatura. Nós temos diversos livros e obras que falam sobre família, sobre como devemos nos comportar em família, como devemos cuidar dos nossos filhos, como devemos manter as nossas relações estáveis. Mas são poucas as obras que nos mostram um caminho, um norte, quando há a separação dos casais. E o assunto, então, é esse: separação dos pais, consequências emocionais para os filhos. Na espiritualidade, quando na espiritualidade, ainda estamos na erraticidade, nos ensina a doutrina espírita, que realizamos os nossos planejamentos familiares, os nossos planejamentos existenciais das próximas existências. Desses planejamentos, é claro, na maioria das vezes, prevemos uniões estáveis, casamentos, com outras pessoas. E nessas uniões estáveis, nós planejamos receber filhos, espíritos vindos a esse planeta, para também desempenhar a sua tarefa evolutiva. Por ocasião do casamento, idealizamos o nosso ninho, onde iremos receber a nossa prole e tratá-los com muito amor e carinho, como nossas pérolas preciosas. E assim trabalhamos. Nessas situações, casamos, construímos casas, lares, e temos a esperança de seguir assim até o fim da vida. Ocorre que nem sempre isso acontece. Às vezes, vem a separação e o divórcio. E nessa situação, além do casal que se separou, na maioria das vezes tem os filhos envolvidos naquele processo. E assim, iniciamos o nosso casamento, a nossa vida a dois, e depois, quando chegam os nossos filhos. Nessa fase inicial, recebemos esses filhos, então, com muito carinho, com muita alegria, acolhendo, procurando instruí-los para a sua vida. Viemos também, então, em muitas situações, daquilo que chamamos de uniões simpáticas, em que dois seres, diz a doutrina espírita, se encontram para viver essa vida conjugal, e nessas relações simpáticas, na maioria das vezes, dura a vida toda. Mas também ocorre que muitas vezes ainda, nesse processo de planejamento, planejamos vir a este mundo e nos unir a pessoas que tivemos algum problema no passado, alguma divergência,
algum débito, alguma mágoa, algum ressentimento. E que planejamos vir a este mundo, então, com o propósito de resgatar esses erros. Inicialmente, naquela fase inicial de aproximação, como é da natureza humana, é aquele período de felicidade e de alegria. Só que com o passar do tempo, a convivência vai fazer com que lentamente, mesmo que inconscientemente, nós vamos nos lembrando daquelas situações passadas, inconsciente. Aqueles gatilhos que vão aparecendo de acordo com a convivência. E aquelas antigas dificuldades que até então tinhas de outras encarnações, afloram. E nem sempre é possível levar a relação adiante. Daí surge, então, a separação e o divórcio. Estamos em 200, em torno de, digamos que estejamos em 100 pessoas aqui no salão. A estatística do IBGE diz que 1/3 das uniões se desfazem por motivo de separação e divórcio. Então, 1/3, 3, né, em 9, ou 33%. De 2016, então, são esses dados. 344 mil separações, segundo o IBGE. 53% dessas situações, em 53%, os filhos são menores de 15 anos. Portanto, crianças e pré-adolescentes. E tem mais um percentual elevado em que os filhos já são maiores. Mas isso não quer dizer que não venham a sofrer também com esse processo. Porque o processo de separação é um processo de perda, é um processo de rompimento de um programa de vida, de um planejamento, a 2 ou 3, com a família, né? E causa um luto e sofrimento. Naqueles momentos. A gente sabe. Segundo os especialistas, houve esse boom, então, de separação. Em 1977, no Brasil, veio a lei do divórcio. Antes não podia, era muito difícil se divorciar. Mas a emenda constitucional número 9, de 28 de 6 de 77, permitiu o divórcio. Depois veio a lei do mesmo ano. A igreja também era contra o divórcio, casamento e dissolução. Mas com essa lei, com a emancipação da mulher, a mulher foi ao mercado de trabalho e se estabeleceu como pessoa que se autossustenta também. Então, muitos casamentos que eram mantidos em virtude de dependências econômicas, muitas vezes à custa de sofrimentos para ambas as partes, deixaram de continuar. Bom ou ruim, cada caso. O divórcio é uma lei humana que tem por finalidade separar legalmente o que de fato já está separado, diz o Evangelho. Uma grande verdade. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar o que legalmente o que de fato já está separado. Quando nós decidimos nos divorciar, uma das partes ou duas, não importa, já não há mais aquele carinho, aquele compromisso, aquela parceria inicial. Então, já não há mais a afetividade necessária. Então, daí vem a lei e oficializa isso. Não é contrário à lei de Deus. Reforma que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, a lei do amor. Às vezes nós equivocamos nessas escolhas, ou não superamos as dificuldades da vida. Ou, nesse percurso, um ou dois procura outros caminhos. E então esse contrato é rompido. O Espiritismo não é nem contra nem a favor, porém tampouco incentiva. O Espiritismo não está aqui para incentivar o divórcio de ninguém, mas também não é contra. Não é bom e nem ruim.
Tudo depende da situação em que se aplica. O que poderia ser uma saída viável e mesmo saudável em uma determinada situação, poderá ser uma saída precipitada e desastrosa no outro, em um contexto de relacionamento. Se o casal vive numa situação de profundo desequilíbrio e briga, muitas vezes colocando risco de vida de um dos dois, né? É de avaliar. Então não estamos aqui para incentivar, não. Porém, se separar, em razão da primeira discussão, da primeira dificuldade, não persistir naquela relação, ou das primeiras dificuldades, isso se torna leviano e pode levar a um desastre. E pôr em risco um projeto de vida a dois e da família. Então, pode ser uma saída sensata quando as condições de sofrimento no convívio condenam a relação a um regime de tortura, estagnando o crescimento espiritual de ambos. Pode ser. Cabe a cada um avaliar. A ninguém mais. Porém, uma saída simples, quando pela lei do menos esforço, ambos abrem mão da relação, perdendo aí uma oportunidade ímpar de crescimento e realização, não tentando encontrar saídas possíveis para os conflitos. É no tribunal da consciência que cada um deve julgar qual o caminho mais apropriado para as suas relações. O tribunal da consciência de cada um de nós. Há sim consequências emocionais para os filhos. Não há dúvida. Tanto na separação quanto nos relacionamentos estáveis, em que os pais vivem juntos, mas não vivem bem. Boas relações também influem nas emoções dos filhos, a princípio de forma positiva. Há impactos evidentes ou expressados de várias maneiras, tanto de imediato como a longo prazo. Muitas vezes, as crianças, os jovens, os filhos, demonstram esse sofrimento logo de imediato. Outras vezes guardam dentro de si. Isso vai trazer resultado a longo prazo, na vida adulta. Quem sabe, lá na vida, na idade avançada, ou em outras existências, quando não tratamos desta existência. Quando não compreendemos os motivos por quais esses fatos ocorrem. E como ficam os filhos, então, nessas situações de divórcio e separação? A vivência das crianças e adolescentes, diante da ruptura da relação dos pais, normalmente é de muita aflição, insegurança, medo e tristeza. O ninho está sendo desfeito. Eles precisam reencontrar a segurança desse ninho. Normalmente, os problemas que surgem nos filhos durante a época após a separação se devem mais aos conflitos entre os pais do que devido ao rompimento em si. Não é pela separação em si, mas pelos conflitos que eles presenciam antes da separação, do processo de separação, ou conflitos muitas vezes delituosos durante o processo de separação. Os filhos estão nesse processo. É difícil deixá-los de fora, e nem podemos. Eles precisam entender. Há casos que a existência dos filhos são considerados pelos pais, outros não. Porém, é necessário que seja considerado, nesses momentos difíceis, sejam considerados, sendo preciso entendê-los para preservá-los e protegê-los. Não adianta querer esconder, pôr os problemas embaixo do tapete. Isso só o tempo vai nos permitir entender. Mas é preciso entender. É preciso que os filhos entendam o porquê que isso está ocorrendo. Presenciem. Esconder os filhos não é a solução.
Se de um lado existem situações, então, que os filhos participam de tudo, recebendo todos os impactos de uma relação estilhaçada, por outro, existem pais que, para pouparem os filhos, deixam-nos totalmente fora, excluindo-os do processo. Isso é falta de conhecimento, falta de maturidade e de entendimento dos próprios pais. E temos que considerar também, naqueles tempos em que as famílias estão se separando, está acontecendo a separação e o divórcio, as pessoas estão passando normalmente por um turbilhão de emoções. E muitas vezes, nesses turbilhões de emoções, vem o véu, aquele véu que cega, que não consegue enxergar além dos seus interesses. Isso é questão humana, não se trata de julgar ninguém e nem de responder. É fato, isso ocorre com as pessoas. Essa ausência de contato com o que está acontecendo também poderá gerar problemas no desenvolvimento da criança, para que não se sinta culpada pelo que está acontecendo aos seus pais. Se a gente não explicar para os filhos que aquela separação é um problema dos pais e não deles, e que eles não são os culpados daquela separação, se deixarmos à parte, eles poderão entender que a culpa é deles e não dos pais. E muitas vezes, por mais que você tente deixá-los fora do processo, volta e meia há discussões. E mesmo no quarto, os filhos ouvem alguma coisa. E não raro, o assunto dos filhos vem nessa discussão. E se isso não for tratado, não for dito, não for esclarecido, a criatura humana poderá passar a vida toda se culpando pela separação dos pais, quando o problema não passa de relacionamento entre os dois. Ele não tem nada a ver com isso. Também na adolescência, isso é relevante. Justamente no período em que o jovem precisa, na adolescência, o jovem precisa, de certa forma, desvalorizar um pouco a figura do pai e da mãe, para valorizar a sua figura, para firmar a sua personalidade. E se ele fica de fora do processo, se não é dito para ele que o problema não é dele, que ele deve continuar tendo a sua relação com a mãe, a sua relação com o pai, e que o problema não deve interferir na relação do outro, e que nenhum dos dois, nem pai nem mãe, deve usar os filhos para resolver seus problemas, ele poderá se sentir, esse jovem, então já bem mais, uma ideia melhor da vida, de compreensão da vida, num período de afirmação, justamente, se sentir desvalorizado, tratado como que alguém que é incapaz de passar por um processo de dor e de sofrimento. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Passamos. Temos, ao longo da nossa vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, tantos fatos, tantos acontecimentos que podem nos causar traumas, sofrimento, mas que precisamos tratá-los através do diálogo, através do autoconhecimento, através da busca da assistência profissional, psicológica, se necessário, através da busca de uma religiosidade, como o Espiritismo, que nos esclarece e permite com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e nos conheça melhor, e vá nos dando por conta de quando erramos e quando acertamos. Se erramos, é preciso se perdoar. Se o outro errou conosco, é preciso perdoar. É preciso compreender. E é preciso seguir adiante. Não podemos ficar estagnados no meio do caminho. Mesmo que isso doa, mas é necessário. É necessário deixar claro para os filhos que eles não são responsáveis pelo que está acontecendo com os pais. Que eles não têm culpa na separação. Ser firme, explícito, fraterno, mas colocar os assuntos com tranquilidade. Não vai ser com gritos,
com zombaria. Tentar, na medida do possível, manter a calma e a tranquilidade e deixá-los esclarecidos da situação. Deixar espaço também para que as crianças e os filhos possam se manifestar. Nem sempre eles conseguem, pelos próprios bloqueios que podem ter dessa situação. Mas se tiverem condições de se expressar, que se expressem, que digam. Às vezes pensamos que os filhos não querem que a gente se separe, e no fundo os filhos acham até que é melhor. Cada caso um caso. Os pais têm muitos problemas com o fato de estarem gerando sofrimento para os filhos por ocasião do divórcio, porque eles os amam de maneira geral, sofrem com isso, se preocupam com os filhos. O que vai acontecer? O sentimento de tristeza que eles apresentam é uma resposta emocional adequada e não deve ser encarada como uma patologia. É normal que os filhos, os pais fiquem tristes nessa situação. Por um determinado tempo, pelo tempo necessário ao processamento e que aquele período passe e seja superado. O que não pode é a gente ficar mergulhado na tristeza, porque daí ela fica patológica, se transforma em doença, em depressão, que gera outras consequências emocionais que às vezes levamos anos e anos para superar. Né? Mas ficar triste é natural. Errado seria não ficar triste, ficar alegre nesse momento. Ninguém fica alegre no momento em que uma separação, de um divórcio, em que uma família está de certa forma cada um seguindo um caminho para um lado e para o outro. E os filhos naquela dúvida para que lado vão. Daí a necessidade de haver proximidade com os filhos. Por mais que estejamos em conflito com o cônjuge, com os filhos não podemos nos afastar. Temos que estar com eles. Eles precisam de nós, por mais que estejamos sofrendo naquele momento. Mas alguns pais, às vezes, usam, por desconhecimento, por falta de maturidade espiritual, os pais para se vingar do outro. Isso só agrava a situação. Existe sim. Mas a gente precisa se esclarecer para que isso não aconteça. É comum numa separação a iniciativa partir de forma unilateral, seja só um deseja, o outro não. Acontece de sair então o outro muito contrariado da decisão, resultando num sentimento de mágoa, de ressentimento, de abandono. Muitas vezes nem amor, é dependência afetiva, é dependência econômica, é medo de enfrentar a vida como vai ser sem aquele casamento, sem aquele o outro parceiro que sustenta, outro companheiro de jornada, e daí não quer aceitar a perda, quer o outro que queria. Mas o que levou o outro a pedir a separação do divórcio? Por certo, ninguém deixa de ter uma dose de culpa, ou eu não diria de culpa, mas de ser responsável por esse fato. Se um não quer mais, alguma coisa a gente deve ter feito que o outro não nos quer mais. Aí que a gente precisa entender isso e aceitar nessa situação. Se não for possível manter, né, aceitar. É claro que devemos usar todos os esforços possíveis ao nosso alcance para que os casamentos, as uniões, não resultem em divórcio. Mas se ele ocorrer, ocorreu. Está ocorrendo. Sigamos em frente. A vida precisa continuar. Precisamos continuar respirando e vivendo. Senão a gente cai no fundo do poço. Um exemplo disso é a traição. Por um relacionamento extraconjugal, situação em que um se sente vítima e passa a utilizar os filhos como vingança, em forma de conscientização. O filho se vê coagido a ficar do lado de um, forçando a quebra da lealdade e agravando os danos emocionais. Imaginemos um pai ou uma mãe querer que o filho fique do seu lado, quando o filho ama a ambos. Como vamos ficar contra alguém que nós amamos?
Os filhos não têm que ficar do lado de ninguém. Os filhos têm que ser neutros. E tem que ficar ligado com os dois lados. E nós precisamos compreender isso. Não temos o direito de puxar os filhos exclusivamente para o nosso lado. Exceto, é claro, em situações graves de violência, em que a própria justiça afasta, por questão de proteção, ou da criança ou do outro cônjuge. Sempre há exceção. Sempre há uma situação diferente. Cada caso é um caso. Não existe caso único. Nós, como seres humanos, somos singulares. Nenhum é igual ao outro. Portanto, nenhuma relação é igual à outra. E nenhum divórcio é igual ao outro. Que experiência maravilhosa que a vida nos proporciona. O que a gente precisa fazer é tirar o ensinamento de cada situação para o nosso bem. O bem dos nossos filhos, da nossa comunidade e da humanidade como um todo. Em determinadas separações, em determinados casos, os filhos acabam ocupando os lugares dos pais. Crianças e jovens que têm que se comportar como adultos. Aquela situação em que a mãe, de repente, se torna uma menininha mimada, chorona, sugando emocionalmente os filhos. Outras, em que o pai se torna um garotão e vai para a rua aproveitar todas as festas e esquece de cuidar dos filhos. E vice-versa. E vice-versa. Ocorre dos dois lados essa situação. Isso pode agravar ainda mais a situação dos filhos. Os filhos se tornarem confidentes de um, cuidando do pai, preocupado com o pai e com a mãe naquele momento, quando também estão fragilizados. Isso acelera, então, esse processo de amadurecimento dos filhos. E eles podem deixar de viver as coisas que deveriam viver na adolescência, principalmente na adolescência ou na infância. Tem suas vidas abreviadas, apreciadas. A gente sabe. Por exemplo, quem é órfão de pai e mãe, muitas vezes com 16 anos, 17, é mais velho do que com 60. Porque precisa se comportar como adulto, mesmo não sendo. E nas separações pode ocorrer da mesma forma essa situação. Quando os filhos têm que cuidar dos pais. Então não sejamos chorões e nem inconsequentes perante os filhos nesses processos de separação. Respeitemos a sua idade biológica, a sua idade de maturação, onde as conexões cognitivas estão sendo feitas, onde ele está se afirmando na sua personalidade, está se descobrindo novamente como espírito que veio à Terra, porque até então estava naquele processo, quando criança, ainda sonolento, não sabia bem quem era. Que eles possam se afirmar e se encontrar consigo mesmo. E serem pessoas de bem, o mais equilibradas possível, conforme a vida lhes proporcionar as experiências. É claro que não há uma regra geral, como as crianças ou adolescentes mostram ou se comportam perante a separação dos pais. Pois, como vimos até agora, tudo depende de como esse processo ocorre, dos antecedentes, das vivências do dia a dia. Cada espírito encarnado tem sua própria evolução, decorrente de experiências, inclusive vidas passadas. De qualquer forma, existem manifestações comuns que eles podem demonstrar as suas dores. Essas situações. De modo geral, a criança pequena pode apresentar frequência de expressões aumentadas de medo, medo de escuro, terror noturno, perturbações do sono, medo de dormir sozinhas. Tudo como uma forma inconsciente de chamar a atenção e sinalizar
que está se sentindo sozinha e insegura. E está, de fato está nessa situação. Por isso que merece cuidado. Perturbação do sono. Algumas voltam a urinar na cama, até mesmo em pecar. Uma manifestação de uma regressão no seu processo evolutivo, cognitivo. Tudo para tentar chamar a atenção dos pais. E, de certa forma, tentar, mesmo que inconscientemente, reunir a família, unir os pais. Os filhos dificilmente aceitam a separação dos pais. A gente sabe disso. A gente sente. Muitas vezes, pessoas idosas já, adultos, 30 ou 40 anos, os pais já se separaram, já estão em outras relações com outras famílias. Conheço casos, pessoa de conhecimento, estudada, pós-graduada, que em período de férias obriga o pai e a mãe a viajar com ela, sendo que o pai e a mãe já têm a sua nova família. Algo mal resolvido. Como ficam os cônjuges do pai e da mãe? Como fica essa relação? Então, os filhos precisam superar esses problemas, porque senão os pais também não terão paz. Talvez seja a lei de retorno. Os pais não tenham tratado bem ou bem orientado naqueles momentos. Mas certamente também porque por desconhecimento desses pais, por imaturidade, psicológica ou espiritual. Pelo mesmo motivo acontecem problemas de saúde física. Não raro ficam doentes, adoecem mais seguidos, devido justamente à diminuição da imunidade pelo estresse. A gente sabe que o estresse diminui a imunidade. Então as crianças ficam também doentes, frequentemente ficam doentes, até que esse processo passe. E se não bem tratadas, essa doença pode se prolongar por muito tempo, inclusive as doenças emocionais, as que mais nos levam a sofrer, que as doenças físicas. Já na idade escolar, poderão então vir as problemáticas ligadas ao aprendizado, dificuldades de estudo, diminuição do empenho, do desempenho no colégio, perturbação na convivência com os colegas, isolamento ou expressões de agressividade. Ela quer se encolher, ficar com ela mesma, e os outros insistem em conversar com ela, tirar do seu estado. Isso causa irritabilidade. Às vezes a única forma de dizer me deixa inquieto é se irritar com o outro. Essas explosões de irritabilidade é justamente isso. Eu preciso, me deixe quieto. Não insista nesse momento. Respeite o meu momento. Mas nós não sabemos disso. De maneira geral, não sabemos. Nós queremos chegar junto, ficar, aconchegar. Os adolescentes podem expressar suas dores também através do estudo, chegando por vezes a descontinuar e não querem mais ir no colégio. Às vezes tem vergonha da separação dos pais, ou da forma que ocorreu. Não querem sofrer bullying, não querem dar satisfação. É preciso esclarecermos que a vida deles continua. O problema foi dos pais, eles têm que continuar estudando, têm que continuar tirando boas notas, porque é a sua vida. E a sua vida é ímpar. A vida é dele, não dos pais. E a vida dos pais também não é a vida dos filhos. O que tem é que os pais ajudaram os filhos. E os filhos, quem sabe, no momento certo, também ajudaram os pais. É uma forma. Perturbações relevantes do sono também, alimentação. Muitas vezes se entregam às drogas, à delinquência. E até o suicídio. Ou tentativa de suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, mês de combate, todo comportamento suicida. A gente combate o comportamento suicida com esclarecimento e com amor, com cuidado de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, pelos pensamentos, sentimentos e das emoções daqueles que pedem socorro ao nosso lado.
que a gente percebe e esteja atento e vigilante. O que nem sempre estamos. Mas é preciso compreender. A doutrina espírita, então, amplia esses conceitos e a importância da vida humana. Ela amplia. Salienta que o caráter espiritual das experiências sem os retirar do contexto do mundo. Então, é importante esse caráter espiritual de toda espécie de experiências, sejam experiências positivas ou negativas. Porque muitas vezes aquilo que pensamos que é o negativo é o que precisamos passar. E no futuro vai ser o positivo. E o que parece ser positivo, no futuro vai demonstrar que não era aquele caminho certo. O importante é que a gente tenha a compreensão de todas essas experiências. Compreenda, aceite. Se sentir culpa, um pouco, às vezes, sentir culpado, por um determinado tempo, é bom. Porque a culpa, se tratada imediatamente, no devido tempo, ela leva ao arrependimento. O arrependimento, se não ficarmos presos no arrependimento, nós partimos para a reparação, para a mudança de atitude. Portanto, não existe nada ruim. O que é ruim é a gente ficar estagnado. É não querer perceber as coisas. Mas quando estamos de olhos abertos, prontos a seguir adiante, aceitar as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas falhas, e fazer os esforços necessários para poder corrigi-los, nós estamos dando um passo adiante. Para nós e com aqueles que convivem conosco. O Espiritismo também salienta que o caráter espiritual das experiências, sem retirar esse contexto de lição, ensina-nos a necessidade do amor, como sentimento máximo a ser alcançado nas experiências do mundo. É o amor que move o mundo. E o que é o amor? Amor é desejo do bem, é querer bem. Esse é o conceito da amor. Amor não é paixão. Amor é querer bem. O pai quer o bem do filho, quer o bem do filho, querer o bem, quer o bem. O filho quer o bem do pai. O marido da esposa quer o bem da esposa do marido. Isso é um querer o bem do outro. Um cuidar o outro. Querer bem a si mesmo, amar-se, sem ser egoísta. Cuidando-se de si, sem invadir o espaço dos outros. Sem pegar a maior parte do bolo que a vida lhe oferece. Saber dividir. Estar feliz com aquilo que a vida lhe proporciona. A espiritualidade. O Pai maior lhe concede. Necessitamos crescer e renascer várias vezes. A reencarnação. Então, muitas vezes não conseguimos resolver esses nossos problemas em uma existência. Precisamos de outro. E Deus é soberanamente justo e bom e nos concede novas chances, quantas necessárias. Mas a gente não pode desperdiçá-las. Para que deixar para o futuro? Para amanhã? Para daqui 10, 20, 30 anos, 100, 200, 1000 anos, 10 mil anos? Aquilo que podemos resolver hoje. Mas para isso precisamos mudar a nossa atitude perante a vida e perante o próximo, perante nós mesmos, fortalecendo a nossa fé e buscando soluções. Então, a cada reencarnação é uma outra oportunidade. Temos múltiplas oportunidades de evolução. Nascemos como marido, como mulher, como filho, como irmão, conforme cada experiência. E para que dia? Muitos casais que não alcançaram o ajustamento como marido ou mulher poderão retornar novo. Agora como filho, como filha, como irmão, porque no fundo somos todos irmãos perante Deus, espíritos imortais. E viemos a este mundo para evoluir. Desde o primeiro dia que Deus nos concede a cada existência, até o último dia que Ele nos concedeu. Não tendo nós o direito de abreviar um segundo sequer. Deus concede a vida. Deus sabe o momento de tirar
E para isso precisamos cuidar, inclusive da nossa saúde. Não podemos prevaricar os cuidados com a nossa saúde, nos entregando a vícios, atitudes que abreviam os nossos anos, o nosso tempo na Terra, e muito menos atentando contra a nossa própria existência. Mas não há regras rígidas para a reencarnação. Como dissemos, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, cada existência é uma existência. A Deus é que sabe. Deus expressa pelas leis da vida não um regime de punição, mas um processo educativo de aprendizagem, oportunizando experiências variadas no mundo físico. Nós não pagamos pelos erros, segundo os princípios divinos, princípios do Espírito. Nós resgatamos débitos. E resgatamos débitos pelo trabalho, pela transformação moral e pelo exercício do bem, fazendo o bem de nós, nos arrependendo e mudando de atitude. Isso não é punição, é retorno. As dificuldades, toda essa dificuldade que vem é decorrente da lei do retorno, de causa e efeito. Mas não é punição. É para que a gente corrija os nossos erros, para que a gente mude as nossas atitudes. Lembrando, filhos são como pérolas raras. Filhos são como pérolas raras. Ter filhos é uma das experiências que mais nos aproxima de Deus, uma vez que ao tê-los repetimos o ato da criação. Eles nascem em nós assim como nascemos de Deus. Eles nascem de nós aqui no plano físico. São uma dádiva divina. E nos ensinam tanto. Quanto a gente aprende sendo pai e mãe? A ser pai e mãe, a gente aprende sendo pai e mãe. Essa é a realidade. Nós podemos ter todas as teorias do mundo, mas é exercendo que a gente vai aprender. Assim como ser filho. A gente aprende a ser filho sendo filho. Não é assim? Cabe-nos, então, em relação aos nossos filhos, situá-los devidamente no contexto das novas vidas que chegam, dando-lhes o melhor de nós para o seu crescimento. Seu crescimento aqui na Terra, como pessoas, como profissionais, buscando uma profissão para ser autossustentável, como pessoa integral, como pessoa útil à sociedade, como bom profissional. Isso é o processo educativo. Mas, sobretudo, pessoas equilibradas emocionalmente, na medida do possível, e que tenham um crescimento espiritual que merecem em cada existência. Justamente por desenvolvendo essa capacidade de compreender as nuances da vida, inclusive as dificuldades, superando os montes, transpondo montanhas, porque a fé transporta montanhas, não disse Jesus? As montanhas das dificuldades, das adversidades. E todos nós somos capazes, não temos dúvida disso. O próprio Jesus disse: o meu jugo é leve. Basta seguir a lei divina. E qual é a lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e tratar o próximo como a si mesmo, cuidando uns dos outros, cuidando de si e seguindo adiante. Mas por certo, não podemos esquecer que há vida, sempre. Antes do casamento, durante o casamento e após o casamento. Sempre há vida. Devemos seguir adiante. Em muitas situações, as famílias são recompostas em novos arranjos familiares. Na maioria das vezes. Isso é natural e necessário. O pai arruma uma nova esposa. Por vezes essa esposa também tem filhos. Às vezes também de outra situação, de uma separação.
A mãe, do mesmo modo, arruma outra pessoa que pode ter filhos também. Dessa nova união poderá surgir novos filhos. Então, onde eram antes 4 famílias, a família daquele casal e seus filhos, mais as famílias do marido, mais a família da esposa, agora já são 4, multiplicou, são 8. E aí? Os filhos crescem, vem o casamento. É preciso encontrar uma forma de estar junto nesses momentos, prestigiando o casamento do filho, se respeitando, mantendo os devidos espaços para que não haja atrito. Vem o nascimento dos netos também. Outro momento importantíssimo para os filhos, nossos filhos, aquele momento que está recebendo o seu filho ao mundo. E precisamos encontrar formas de conviver nessas famílias de forma respeitosa. Se possível, unidos, tranquilos. Se não, de forma respeitosa. Para que não geremos escândalo e sofrimento aos nossos filhos naquele momento. E daí eles vão sofrer mais ainda. Batizados. Festa do primeiro ano. E assim por diante. Mas, por certo, esse será um novo desafio. Se o desafio de viver em família, um desafio chamado família, que é até um livro, a gente já estudou muito aquele livro no grupo de pais, lá na Casa Espírita. Aliás, foi o primeiro livro que estudamos lá quando eu fui coordenador do grupo de pais, em 2011, acho. Um livro maravilhoso, que nos traz tantos problemas. Outros livros, Constelação Familiar, SOS Família. Livros maravilhosos que nos levam a refletir e compreender, inclusive, depois, hoje, os erros do passado. E daí? Se pelo estudo, pelo diálogo, pela conversa fraterna entre os irmãos, do grupo de pais, ou aqui numa exposição como essa, um dia como hoje, a gente se aperceber que errou. Se aperceber. No momento que a gente percebe que errou e se arrepende daquilo e busca um novo caminho, começou o processo de cura. Começou o processo de cura e de superação. Porque quando a gente não mexe, a gente não se dá por conta. É preciso mexer, sim, nem que doa. Às vezes não conseguimos chorar. É preciso que um dia a gente chore. Tudo isso são as nuances da vida que nos trazem essas situações. Um casamento poderá romper-se, mas um filho é para a vida inteira. Devemos cuidá-los, como gostaríamos de ser cuidados pelos nossos pais, com dignidade e amor. Que não seja o processo de separação, que a gente já viu, que 1/3 de nós se separa. Por certo, aqui tem muitos que se separaram, que estão em novos casamentos, outros talvez pensando em se separar. Aqueles que já se separaram e estão em novo casamento, desejamos sucesso, felicidade, e felicidade com seus filhos, se tiverem, e com os novos filhos, se vierem a ter, ou já tiverem. Aqueles que ainda não estão pensando em se separar, que ainda não se separaram, que pensem muito bem, antes de levar o fato adiante. Procurem a reconciliação, conselho tutelar, atendimento fraterno, terapia de família, alguma coisa que seja possível, para ver se é possível levar esse empreendimento adiante. Se não for possível,
que essa separação então seja consciente e responsável, tendo devido cuidado. Cuidemos de nós, então, das nossas relações, do nosso ser e daqueles que convivem conosco. Em situação de dificuldade, elevemos o pensamento ao alto, façamos a nossa prece, pedimos a espiritualidade superior ao Cristo, a Deus, que nos mostre o caminho, a intuição necessária para que tomemos as melhores decisões, ou as decisões mais favoráveis para nós, para aqueles que convivem conosco, para o bem da família como um todo, para o bem da sociedade, para o bem de cada ser humano. De maneira que cada um possa, nesta vida, superar o máximo das suas dificuldades, evoluir moral, psicologicamente e espiritualmente. Porque Deus nos construiu, nos fez seres simples, sem conhecimento, com o propósito de um dia chegarmos à perfeição moral, alcançarmos a perfeição moral. E diz lá o Livro dos Espíritos, questão 3.2, além disso, de evoluirmos como pessoas, como seres humanos, fazermos a nossa parte na obra da criação. E a nossa parte na obra da criação é cuidando bem de nós, para que eles convivem conosco. Que haja paz, então, entre as famílias e que possamos cuidar dos nossos filhos e de nós mesmos, com o mínimo de conflitos. E se esses conflitos surgirem, a gente sabe superá-los. Os conflitos também são necessários a mexer conosco para a nossa evolução, porque a gente não pode viver em conflito, mas sim superar os conflitos. Assim a vida nos ensina. Hoje é segunda-feira, o passe espiritual. Estamos chegando às 21 horas. Nesse momento, pedimos a todos os irmãos e irmãs que silenciem um pouco seus pensamentos, as suas emoções. Sintam-se bem consigo mesmos por um instante. E agradecemos então a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, para falarmos de assuntos de família, em momentos difíceis, pelos quais muitas vezes passamos, nós precisamos compreendê-los e superá-los. Esse Pai de amor e bondade, que nos dá toda a força e todos os meios necessários para que possamos evoluir nesta vida. Agradecer ao Cristo, nosso Mestre, modelo de vida, por todos os ensinamentos que nos traz no seu Evangelho, aos nossos anjos de guarda, aos nossos guias protetores, nosso Espírito guia, aos mentores desta casa, que estão conosco neste momento, nos acolhendo. Gratidão. Obrigado, Senhor. E também, ó Pai, pedir, ó Deus, que nos dê, em cada momento da vida, e principalmente naqueles momentos a encruzilhada que nos leva a tomar decisões importantes para nós e para o nosso próximo, para a nossa família. Nos conceda, Senhor, a serenidade, o discernimento, a luz, para que possamos fazer as melhores escolhas. Que as nossas famílias
sejam abençoadas neste momento. Todos que aqui estão, com fluidos de amor, de bondade, de acolhimento, de compreensão. E também os nossos familiares, que lá ficaram muitas vezes nas nossas residências, para que também recebam fluidos espirituais de amor, de calma, de serenidade e de sabedoria necessária para que possamos encontrar em famílias as melhores soluções para o progresso de todos. Que haja também, Senhor, nesta cidade, a luz que a todos ilumine, desde as pessoas nas piores condições de pobreza e sofrimento, aqueles que estão nas melhores condições, todos os cidadãos, autoridades, famílias em geral, desta cidade, deste estado, deste país, e que a nossa humanidade como um todo, Senhor, alcance a luz do esclarecimento, do amor, da paz, da harmonia e da fraternidade universal. Que o Cristo esteja em nossos corações, tocando-os, iluminando-os para o amor universal. E que a vontade do Deus nosso Pai, de amor e bondade, seja cumprida, hoje e sempre. Que assim seja.